Bom, vou trazer para vocês aqui um tema que não é muito agradável. Um tema que não é muito falado, nem muito discutido, mas que está aí no nosso cotidiano, que é estopim de muitas fugas, é um estopim de muitas revoltas, é um estopim de muitas brigas, é o estopim também de muitos recomeços. Mas existe uma premissa, existe uma verdade, existe uma lógica, como eu sempre trago nos vídeos, dos outros vídeos que eu acabei trazendo para vocês, que eu acabei colocando desde os temas do meu livro, até dos temas que eu fui trazendo de capítulos explicando do amor, explicando da paixão e tal. Essa parte é um pouco mais frágil e sensível para algumas pessoas, porque tem muitas pessoas que não querem mesmo abrir mão do que acham e do que realmente entendem do que é. Porém, muitas pessoas acabam repetindo padrões e muitas pessoas acabam até hoje sofrendo pelas mesmas coisas. E quando eu falo repetir padrões, são padrões negativos também, porque quando repetimos, também repetimos o negativo, ok? Que geralmente são as partes que mais repetimos, que são nossos erros, ok? Então, assim, eu vou trazer para vocês essa parte da amizade. Então, isso mais focado na parte do casal. Então, eu fiz um apanhado de coisas, como se fosse um resumo, para explicar o que eu falei no título, que é homem e mulher não são amigos. E eu coloquei que é uma verdade que ninguém admite. Ok. Então, vamos lá. Eu vou colocando por etapas aqui. Homem e mulher não são amigos. Você sabe disso, só que não quer admitir. Ok? Você chama de amizade, mas existe o quê? Aí que vamos colocar. Existe um interesse, existe uma curiosidade, existe ali no meio uma carência, existe uma tensão quando você está ali nessa amizade. Sempre tem alguma coisa ali. Pode ser controlado, mas nunca é inexistente. Se fosse só amizade, aí eu vou perguntar para você. Se fosse só amizade, por que você evita certas situações, hein? Por que não conta tudo pro seu parceiro? Por que você mede o jeito de agir? Porque no fundo, sabe o quê? Você sabe. E aquele amigo que te escuta, te entende, te apoia, sempre aparece quando você termina o seu relacionamento. Não é assim? É coincidência, né? Não é não. Sabe o que ele estava? Ele só estava esperando. Porque a amizade de verdade não precisa de limite. Então, isso eu coloquei bem pontuado para vocês entenderem como que às vezes a amizade acaba trazendo um ato que fica complicado de se manter dentro de um casal. Estou falando para vocês, homem e mulher. Quando precisa de regra, vamos colocar assim, quando não precisa de limite, né? Que nem eu coloquei, a amizade de verdade não precisa de limite, mas quando precisa de regra, já deixou de ser amizade. E o problema nem é o amigo, é o quê? É tudo que você esconde. Porque amizades que nós temos amizades de necessidades, nós temos amizades de fraternidades, nós temos amizades de necessidades. Então, são pessoas que estão no nosso dia a dia, que nós temos uma compaixão, que nós temos uma empatia, que nós temos até uma simpatia, vamos colocar assim, né? Porque às vezes são coisas que acontecem em algum momento, ou se não precisamos daquela pessoa, de repente você está sentado num ônibus, num avião e conhece uma pessoa ali, e é uma amizade temporária ali. Às vezes você está precisando de um serviço e essa pessoa é sempre a pessoa que vai prestar serviço para você, você acaba criando um vínculo de amizade, ok. Mas esse tipo de amizade é um tipo de amizade que você tem certeiro, você tem essa amizade durante aquele período. E vamos colocar sim, porque depois de lá a gente pode até estender. Olha, foi super legal hoje que a gente se conheceu, legal, ó, eu tenho minha esposa, ó, eu tenho meu marido, né? Então, ó, de repente você é solteiro, não sei o que lá, ó, então a sua galera é outra, entendeu? Porque a galera do solteiro é diferente da galera do casado. Você pode até ter um ou outro amigo solteiro que vocês se encontram,
Mas a balada do solteiro é diferente da balada do casado. Estou falando como um ato de preservação, um ato de estratégia para o casal. E falo estratégia, tanto do homem, por exemplo, o homem pode estar num ambiente e falar, olha, eu não vou naquele ambiente porque vão provocar, vão mexer com a minha mulher, então não é um ambiente que eu quero levar minha mulher. E a mulher também se coloca numa posição, isso é uma das coisas que eu até uso como provocativo, né? Porque a mulher fala, não, a mulher tem um sexto sentido. Ué, mas se ela tivesse um sexto sentido, ela estaria com um casamento aí de 20, 30 anos, às vezes está no relacionamento, às vezes não está solteira e fala, nossa, mas se tivesse o sexto sentido, você não teria casado com essa pessoa, você não teria se envolvido com ela. Então não é muito sexto sentido, entendeu? É uma questão mesmo de você trabalhar esse relacionamento, ok? Então aí a mulher às vezes tem esse muito de, olha, vamos lá, não. E o homem por estratégia fala, ó, não é legal porque aquele lugar o pessoal começa a ficar um pouco mais solto e geralmente tem cachaça, geralmente tem bebidas e ó, vai ter confusão porque tem uma pessoa ali que eu sei que de repente não respeita um casal, enfim. Então tem sempre isso. Agora você manter a amizade com alguém ao qual você já era solteiro, principalmente o homem, uma mulher, provavelmente o homem, se ele não se envolveu com aquela mulher, de repente sempre teve uma vontade, foi o que eu falei ali. Quando você precisa de regra, já deixou de ser amizade. Quando você se segura, eu falei de ansiedade lá em cima, né? É o que você esconde, porque às vezes você esconde da própria pessoa que você chama de amigo. Você só está querendo uma oportunidade. E o relacionamento, que eu falei, não acaba do nada. Ele acaba sendo, vamos colocar dentro desse princípio de você estar preservando uma amizade, ele vai sendo corroído o seu relacionamento. No que você normaliza. Então, você não perde um relacionamento. Você abre um espaço para outra pessoa. Então, quando você fala o relacionamento acabou e de repente você vê aquela pessoa com aquele amigo tal, você fala, olha, meu relacionamento ele não acabou. Eu simplesmente abri o espaço de uma relação que de repente já não existia mais para aquela outra pessoa sair dessa pseudo-amizade para poder se valer com a intenção. E às vezes aquele negócio, né? A pessoa fala, nossa, você era tão amigo meu e a gente teve uma relação tal e ó, foi legal, mas olha, se continuar assim, a gente vai ficar junto, então eu prefiro ficar só amigo. Pô, o amigo que já teve contato íntimo, aí vai frequentar a família do outro. Tô falando honra de homem, tá? Não tô falando nada, mas hoje é comum, tudo bem, tem umas condições que não podemos evitar, ok? Agora, tem coisas que para o homem, você coloca isso como honra. Se você perguntar para qualquer homem, você gostaria que a sua mulher tivesse amigos homens? Que fosse na casa deles? O homem pode até aceitar quando está com a mulher, mas se você perguntar realmente para ele, e aí, o que você acha? Ele vai falar, pô, não acho legal. Ok? Aí você inverte a situação, pergunta para a mulher, mulher, você acha legal que o seu marido vai umas 10 horas levar a amiga dele e fica lá com ela assistindo uma série? É amigo. É amigo. Não acho normal porque eu fico com ciúme disso, mas a culpa é minha. Aí a pessoa joga a culpa para ela. E não é. Por isso que eu falei, você está abrindo um espaço. E dentro de um relacionamento, quando você abre espaço, quer dizer que você está inseguro ou, na verdade, você está querendo sair de algo que está te incomodando. E daí quem vai estar próximo? De repente, quando você vê, acaba o seu relacionamento, aquele amigo da sua ex-mulher que estava no churrasco, que se deu churrasco para ele, é o que ela vai estar junto. Porque ele vai saber consolar ela direitinho ali, ou a amiga, né, que você tinha ali, que a amiga, que a sua esposa fala, olha, ele está recebendo 2, 3 amigas. E às vezes aquela amiga que ele já sai com ela durante, sabe, aquelas reuniões de trabalho, durante aquelas viagens de trabalho, que ficam ali, de repente ele já está ali dando uma maciada na carne, como diria, né, nessa parte popular. Eu não gosto de usar muito esses termos aqui nos vídeos, né, porque não estou num bar, eu estou falando em público, eu estou falando com um público mais focado, mas
no jargão popular é esse, né? Então é que nem a amante, né? A amante, ela serve para quê? Ela serve para manter o casamento. Porque, na verdade, o homem está insatisfeito no casamento. E ele tendo amante, se a mulher está insatisfeita, ele está fazendo, eu falei, beleza. Então, às vezes, o cara tem um casamento de 40 anos e tem uma amante ali. Se a amante sair, acaba o casamento dele. Porque a amante está sustentando tudo aquilo que a mulher não está fazendo. Mas aí pergunta para ela se ela quer ficar com ele. Ué, ela vai falar assim, pô, você já está fazendo isso com sua mulher, imagina comigo. Entendeu? Então aí é outro assunto, tá? Mas só para fechar essa parte, então, só para a gente deixar bem focado. Relacionamento não acaba do nada. Ele vai sendo corroído e no que você faz o quê? Acha normal. Aí quando você termina, quando acaba, você não está perdendo o relacionamento. Você só está abrindo um espaço que já estava, teoricamente, já sendo, né, cobiçado por essa pessoa que estava já fazendo parte da rotina de vocês, que estava dentro dessa curiosidade, dentro desse âmbito de saber os problemas, que é mais ou menos aquilo que eu falei da parte da família, que tem um outro vídeo eu falando, tá bom? Mas só para poder encerrar isso, tá? Para não ficar um vídeo muito longo, né? Esse aí eu tive que falar um pouquinho mais. Mas só para vocês pensarem, então, a amizade, sempre fica bacana a amizade entre homens casados estarem juntos, mulheres casadas estarem juntos, casais saindo junto, ok? Agora a amizade, ou aquela amiga de escola, fala, minha amiga, aquela ali, já saí algumas vezes com ela, mas é super legal, vamos manter aqui o relacionamento. Rapaz, você está mexendo com gasolina e tem uma bela faísca vindo do lado, ok? Então, vamos pensar nisso, que você nunca perde um relacionamento, você abre um espaço para alguém, ok? Fica aí meu conselho.